aqui para te contar um pouquinho da teoria dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa. Mas antes, deixa eu me apresentar para você e você vai entender por que eu falo sobre isso. Eu me chamo Cláudia Siqueira, sou fisioterapeuta integrativa e especialista em medicina tradicional chinesa e aromaterapia, e hoje eu me dedico muito a ensinar o que é a base do meu trabalho, que é a medicina tradicional chinesa, que eu carrego na minha bagagem aí aproximadamente 10 anos de experiência clínica, e hoje estou totalmente dedicada ao ensino da medicina chinesa. Então vamos entender o que é esse conceito dos 5 elementos de uma forma bem sucinta. Claro que eu não pretendo esgotar o assunto aqui, porque nem teria como. É um assunto que rende aí horas e horas de conversa e dedicação para te mostrar como é que é, mas a minha missão aqui vai ser resumir e entregar algo que seja significativo para você e que faça alguma diferença para você agora. A teoria dos 5 elementos, assim como a teoria do Yin e Yang, o conceito de Qi e do Zhang Fu, que são os órgãos e vísceras que compõem o nosso organismo, considerando os principais meridianos do corpo, é o que compõe os fundamentos da medicina tradicional chinesa, tá? Sem isso não tem como falar de medicina chinesa, principalmente dentro da tradição taoísta, que é a tradição que eu sigo, que eu estudo, que eu me dedico esses anos todos que a medicina chinesa está na minha vida. A gente sabe que existem outras linhas de entendimento e de aplicação desses conhecimentos que desconsideram muitos desses conceitos, mas não é a linha que eu sigo, a linha taoísta. Então vamos entender como é que esses 5 elementos que foram sendo lapidados ao longo desses milênios todos interferem na nossa vida, e eles que são a base principal do nosso diagnóstico em medicina tradicional chinesa, que favorecem que a gente estabeleça abordagens terapêuticas significativas com resultados, mas somente depois de uma boa avaliação dos elementos para saber onde é que está o desequilíbrio. Tudo a gente consegue colocar no que a gente chama de pentagrama envolvendo esses 5 elementos. Mas quais são eles, afinal? Vamos começar lá de cima do grande imperador, elemento fogo, que carrega a energia máxima Yang, essa energia quente. A energia Yang é a energia do dia, que faz o movimento acontecer. Esse elemento fogo é composto por 4 meridianos, que a gente chama. O coração, que é um órgão e um meridiano, o intestino delgado e outros 2 meridianos que não são órgãos especificamente, mas sim coordenam funções extremamente importantes. Um deles chama circulação e sexualidade, que em outras linguagens pode se chamar pericárdio, só que ele é muito mais do que a função dessa energia que recobre o coração, que é o pericárdio, e sim responsável por todo o nosso sistema circulatório e pela sexualidade. E o outro é o triplo aquecedor ou triplo reaquecedor em outras bibliografias. Então esses 4 meridianos compõem o elemento fogo. E quais outras características deste elemento a gente tem? O elemento fogo, ele carrega, cada um dos elementos carrega uma emoção. A emoção mora dentro do coração, a gente fala, né? Dos principais órgãos, porque dentro desse conceito de Zhang Fu existem órgãos principais e as vísceras acopladas. O órgão principal do elemento fogo é o coração, é o grande imperador, onde mora o fogo, né? E a víscera acoplada é o intestino delgado. E aí a gente tem esses 2 meridianos extras que auxiliam na função do elemento fogo. A alegria mora no coração. Isso é muito fácil de entender, né, gente? Quando a gente tá alegre, meu Deus, o coração assim fica saltitante, né? Isso a gente consegue a alegria é sentida assim fisicamente no corpo. É incrível, assim como as outras emoções também, que eu vou falar mais adiante. E o que a manifestação externa do elemento fogo é a língua. A língua a gente chama como broto do coração.
Portanto, a língua nesse sentido representando a língua física e metafísica, vamos dizer assim, dentro da metafísica, a nossa capacidade de comunicação. Então, o que eu estou aqui falando para vocês, eu estou utilizando muito dessa capacidade de comunicação do elemento fogo que se manifesta através da língua, tá? Então, toda a nossa forma de nos expressar é muito fogo, né? Elemento fogo aí. E aqui já fica dicas que vocês já podem começar fazendo associações de desequilíbrios. Pessoas que têm dificuldade de se colocar na vida, de se comunicar, né? Que engolem muito sapo, que não conseguem se posicionar, que não dão limites, ou que falam demais. Opa, tem desequilíbrio aí no elemento fogo. Só para exemplificar como é que a gente vai fazendo os paralelos depois para tratar. O elemento fogo, ele é mãe do elemento terra. A gente tem esses nomes que são muito importantes dentro da medicina tradicional chinesa de serem entendidos. Quem é mãe, quem é filho, quem é avô, quem é neto. Esses nomes são importantes porque existe um ciclo de geração, que é esse ciclo mãe e filho, e existe um ciclo interno, porque na natureza nada pode crescer assim indefinidamente. Sempre tem os ciclos de dominância dentro da natureza, que é esse ciclo interno que a gente chama de avô-neto. Então é importante que esse conceito comece a ser um pouquinho mais entendido para você, porque isso tem tudo a ver com a manifestação da análise de anamnese que a gente faz dos desequilíbrios e depois como é que a gente vai tratar esses desequilíbrios. Então, o elemento fogo é mãe do elemento terra, ou seja, o fogo gera a terra. E não é à toa, né? Quando a gente pensa numa madeira queimando, na lenha queimando, ou a gente consegue, as cinzas vão nutrir a terra, né? Então, é dentro desse conceito que a gente entende essa passagem de energia do elemento fogo para o elemento terra. E o elemento terra é um elemento extremamente importante, ele foi o último elemento a ser incorporado neste pentagrama, porque antes, milênios atrás, na observação da natureza, o elemento terra correspondia a nós, homens, a humanos, né? E os outros elementos eram os elementos da natureza. Só que com o entendimento e até para facilitar a didática e a explicação do conhecimento, para passar para as futuras gerações, esse elemento terra entrou nessa roda aí dos 5 elementos para facilitar o entendimento, inclusive. Mas o elemento terra, ele carrega muito desses conceitos nossos de sobrevivência, inclusive, tá? Da espécie. E o que isso quer dizer? Vamos entender um pouquinho quais são qual é o órgão, os órgãos e a víscera que mora nesse elemento. O baço e o pâncreas, que para a medicina tradicional chinesa é um meridiano somente, apesar de serem 2 órgãos que funcionam muito acopladinhos, né? Então se entende que eles dão origem a um meridiano só. E o estômago fazem parte do elemento terra, sendo o baço e o pâncreas os órgãos e o estômago a víscera acoplada, que funciona completamente em sinergia aí com o baço e o pâncreas, tá? Este elemento, ele tem uma funcionalidade extremamente importante, que é coordenar o nosso metabolismo, nutrir as nossas células, transformar o alimento em shui, que a gente chama na medicina chinesa, que é o sangue, e em qi, que é essa energia vital que circula dentro dos meridianos e que nos diferencia de um cadáver, onde não tem energia circulando. Tem vaso, tem todos os órgãos, tem músculo, tem pele, mas não tem energia circulando, né? Então o que nos dá a vida é o Qi, que para a medicina Ayurveda chama prana, o sopro vital. Então o elemento terra é responsável, olha a função dele, pela nossa sobrevivência, por nos manter vivos, fazer o sangue circular, e produzir o sangue, e produzir o Qi a partir da alimentação. Então é um elemento extremamente importante. E a função desse elemento está muito danificada hoje em dia na humanidade, por isso que é difícil a gente ver alguém que não esteja com desequilíbrio nesse elemento. Por quê? Porque ele é o elemento também responsável pela nossa cognição, né? E como a gente está
poluindo demais a nossa mente, pensando muito no futuro, projeção de pensamento no futuro gerando ansiedade, falta de presença no aqui e agora, falta de aterramento. Esse elemento está tendo muita dificuldade. Além disso, a gente está comendo muita porcaria, né, gente? Botando muita coisa ruim, tá? A qualidade da produção do sangue e do Qi está sendo bastante deficitária e por isso tanto problema metabólico, obesidade, hipertensão, tantos problemas crônicos acontecendo, problemas psíquicos. Então olha aí a importância desse elemento e o quanto que ele está sendo bastante afetado, né? O elemento terra, por sua vez, ele gera o elemento metal, um elemento extremamente importante. É aí que começa o movimento yin acontecer. Eu falei, resgatando lá um pouquinho atrás, que o elemento fogo era o máximo da energia yang. O elemento terra é uma energia neutra, que a gente chama, tá? Tanto que ele chegou no pentagrama depois, né? Então ele é uma energia bastante neutra. E o elemento metal, ele é um elemento que começa um movimento yin. Esse movimento de mais introspecção, a noite é yin, o repouso, o relaxamento, tudo isso são conceitos yin. Então, o elemento metal ele traz esse yin, começa o início da internalização da energia. Os órgãos, o órgão e a víscera que compõem esse elemento são pulmão, órgão e a víscera, intestino grosso. Não é à toa que esse elemento está tão ligado ao nosso sistema imunológico. O intestino é a primeira barreira imunológica e por isso que é tão importante a ação deste elemento, principalmente hoje em dia, na situação atual que a gente está vivendo, que todo mundo está querendo comprar a imunidade, né, gente? Pra gente conseguir passar por essa pandemia de forma mais tranquila, só que não é assim, a gente tem que entregar bom estilo de vida para ter uma boa imunidade, né? A emoção que mora neste elemento é a tristeza, mas a tristeza no sentido neutro dela. Nenhuma dessas emoções elas são negativas, elas são inerentes da situação humana, de sermos humanos, né? A gente não tá alegre o tempo todo, a gente não tá triste o tempo todo, é uma questão cíclica. O problema está na cronificação dessa emoção que pode levar à melancolia, à depressão, dependendo do quão crônico essa tristeza está sendo estimulada, tá? Que eu vou ter que voltar, porque eu acabei de me lembrar que eu esqueci de falar da emoção que mora no elemento terra. A emoção deste elemento é a preocupação. A preocupação no sentido também neutro. Tá? O fato da gente se preocupar com alguém quer dizer que a gente gosta dessa pessoa. A questão está no excesso também, né? O excesso de preocupação que pode levar a ideias fixas, a projeção futura, excesso de ansiedade, estar fora do momento presente, aí sim que tem um grande desequilíbrio. E quem não está assim, né? Me apresente uma pessoa, tipo, atire a primeira pedra, né? Quem não está assim. Então é algo, por isso que esse elemento realmente está sendo bastante danificado e consequentemente o filho, que é o metal, também sofre as consequências da deficiência deste elemento, né? Falando da deficiência do elemento terra. E aí o metal, ele dá a origem, ele nutre a água, tá? Que é este elemento tão precioso que habita lá nas profundezas, que é o máximo da energia yin. Este elemento, ele é assim, tipo, o queridinho, né, dos bons acupunturistas. Por quê? Porque é aqui que mora a longevidade. É no elemento água que moram as nossas essências, e quando a gente fala de essências numa tradução bem pobre da medicina chinesa, do chinês para as línguas latinas, está o nosso DNA. É dentro das profundezas que ele mora realmente, né? O DNA está lá dentro do núcleo da célula, então ele é bem protegidinho. E a gente entende como nossas essências, as essências que a gente adquiriu de forma ancestral, como o DNA genético, e as nossas essências depois do nascimento, que a gente gera todos os dias com a respiração e a alimentação. E aí entra o papel epigenético desse movimento, que vai ser tema de um vídeo futuro. Aguarde, porque é muito legal falar sobre isso. Dentro deste elemento, a manifestação externa dele está no cabelo, nas orelhas
tá? E nos ossos. Os ossos são coordenados pelo elemento terra, principalmente rim, que é o órgão principal deste elemento, com o seu acoplado bexiga, tá? E a emoção que mora nesse elemento é o medo. Igualmente, o medo ele é positivo, dadas as devidas proporções dele. O medo é que faz com que a gente tenha noção de que a gente tem que usar máscara, que a gente precisa fazer distanciamento social até que toda a população mundial esteja vacinada e o Covid já não seja mais um motivo de preocupação e de cabelos brancos na nossa cabeça, né? Então, o medo é que faz com que a gente não se jogue de um penhasco. O medo é que faz com que a gente esteja olhando lá daquelas towers enormes que a gente vai quando a gente pode viajar, né? Que não é o caso aí agora. E olha para baixo e não se jogue. É positivo. O problema está na cronificação, no estímulo em excesso do medo, tá? E aí pode levar, sim, a síndrome do pânico e a outros problemas de autoritarismo, enfim. E aí toda essa cascata de desequilíbrio psíquico que acaba acontecendo, tá? E a partir, finalizando, né, esse pentagrama, o elemento água ele gera, ele é mãe do elemento madeira, que aí começa o início do movimento Yang. Como eu falei, o início do movimento Yin começa no metal, o máximo de Yin é na água, e o elemento madeira começa o início do movimento Yang para dar no seu ápice no elemento fogo. O elemento madeira tem características extremamente importantes, assim como todos os outros elementos. Ele é composto pelo fígado como órgão e a vesícula biliar como acoplado. A emoção que mora nesse elemento é a raiva. E a raiva também, eu sempre defendo as emoções, né, que o povo critica, também é positiva. É a raiva que faz com que a gente dê limite para determinadas situações abusivas, por exemplo. E aí a gente já começa a pensar, opa, o povo que não dá limite para situações abusivas, que gera frustração interna, que a frustração é um desequilíbrio da raiva, é a raiva contida, a raiva não manifestada. Porém, também quando é em excesso, tudo isso é um problema. A raiva em excesso leva à explosão, a excesso de agressividade, a pessoa que não consegue lidar com situações adversas, que não consegue lidar com contrariedade, que já sai explodindo com todo mundo. Um grande desequilíbrio de elemento madeira aí. Mas a raiva, dentro das suas devidas proporções, ela é bastante positiva sim, faz com que a gente se posicione, né, frente a determinadas situações, quando a gente vê e tem sabedoria, né, o cognitivo pensa lá que, opa, isso aí faz sentido, e aí as coisas começam a se equilibrar. E por sua vez a madeira dá origem, é mãe do elemento fogo, finalizando aí os 5 elementos. Claro que tem muito mais coisas para falar sobre isso, né? É muito mais complexo para poder a gente aprofundar. Aguardem que tem muito mais informação legal para vir por aí nos próximos vídeos.